Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Essa máscara aqui dá trabalho de tirar. 2 nós. Quando a gente pensa que já está acostumando, não estamos. Você que está cultuando ao Senhor conosco, através da internet, você está participando do culto da Segunda Igreja Batista de Tapetinga, que fica aqui no médio sudoeste baiano. Muito bom tê-la conosco. Compartilhe o link, você que está em casa, para que outras pessoas possam também receber a palavra no coração nesta noite. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. Encontraram? Nós vamos ler aí alguns versos. Gostaria que você acompanhasse. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Verso 21, 22 e 23. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Tudo é vosso. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Bom demais ouvirmos isso, né, amados? Tudo é vosso. E a gente pode dizer, Paulo estava falando para aquela igreja, que tudo é da igreja. Tudo era dos irmãos. Tudo era dos irmãos. Inclusive ele, os apóstolos, eram dos irmãos. Nós meditamos aqui hoje de manhã, nesse texto, uma bênção. Você que puder vir orar aqui de manhã, venha e lê a palavra conosco. É uma bênção aqui, de 5h30 às 7. Bom demais. Como diz a missionária, pastora Senilda. Então, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Havendo este entendimento na igreja de Corinto, os irmãos não estariam praticando esta imaturidade com carnalidade aí, e infantilidade. Uma vez compreendido que tudo era deles.
Por que tanta carnalidade? Por que tanta imaturidade? Por que tanta briga? Por que tanta contenda que havia nessa igreja? Por que as famílias brigam? Por que desentendimentos? Às vezes até diante de herança. A ambição no coração do ser humano, as vaidades, as carnalidades, por falta de maturidade. E o que fazer para ter maturidade? Ele está concluindo aqui esse capítulo 3, que ele começa falando dos irmãos como carnais, imaturos, criancinhas. E ele está aqui concluindo dizendo que ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Havia algumas afinidades aqui e preferências. Uns preferiam por Paulo, outros preferiam por Apolo, outros preferiam por Pedro, outros preferiam por Jesus. E havia uma divisão na igreja. E Paulo está dizendo, olha, ninguém se glorie dos homens ou nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. A centralidade é Cristo e não os homens. A igreja é de Jesus. A segunda igreja batista é do Senhor Jesus. Amém? A igreja é de Jesus. Às vezes os irmãos associam como que se fosse de uma personalidade. Mas não, a igreja é do Senhor. Não é de um grupo. A igreja é do Senhor. E Ele é nosso. E nós somos dele. Amo demais o Salmo de número 103. Ou melhor, o Salmo de número 100, o versículo 3. Quando diz lá que nós somos o seu povo. Somos ovelha do seu pastoreio. Amo esse texto. Somos o seu povo. Somos ovelhas do seu pastoreio. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós, a nós mesmos, somos o seu povo. Somos ovelhas do seu pasto. Nós somos dele, nós temos um dono. Nós pertencemos a Ele e Ele tem cuidado de nós. Ele é nosso e nós somos dele. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo. Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Ele é Senhor, nós somos seus servos. Amém? E devemos louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo com todo o amor. O texto diz, tudo é vosso. Tudo é vosso, está aí no verso 21, tudo é vosso. E aí ele vai começar, olha, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, Cefas, né? Seja o mundo, tudo é vosso. Então os apóstolos, o que é um apóstolo? O que era aqueles apóstolos ali? Alguém que o Senhor havia dado o ministério. Simplesmente assim. Quem é o prefeito dessa cidade? Alguém que o Senhor muniu de autoridade para governar. É um servo para servir a cidade. Quem é o governo desse estado? É alguém que o Senhor muniu de autoridade para governar o estado. Quem é o presidente? É alguém que o Senhor muniu de autoridade para governar a nação. Não passa de um servo do Senhor para servir no governo civil. É evidente que alguns se acham no poder e inverte a lógica. Pensa que o povo é seu, que o estado é seu, ou que a nação é sua, ou que a cidade é sua. Isso às vezes também acontece no meio religioso. Alguém embutido de autoridade acha que a igreja é sua. Não é. Todos nós somos do Senhor e Ele é nosso. Amém? Então os apóstolos aqui, Paulo, Pedro, Apolo, todos os líderes aí, eram deles.
eram deles, para servir. É que os irmãos que servem com a música, ao Senhor e à igreja, é os que servem ali na multimídia, está servindo a igreja, está servindo a todos, os que estão em casa, é os que servem no diaconato, ali com todo um controle, mantendo a ordem e servindo com álcool em gel quando chega. Bênção de Deus. Somos todos servos e pertencemos um ao outro, porque nós somos um corpo. Um corpo, ele é composto de vários membros, e Paulo vai falar isso aqui no capítulo 12, lá na frente, aqui da carta aos Coríntios, exatamente para trazer maturidade a esse povo, que não precisa estarem brigando, se desentendendo. Nós somos um do outro. A orelha é do olho, é do nariz, é da boca. Nós pertencemos um ao outro. Você está entendendo, Larissa? Nós somos membros um do outro, e juntos formamos um corpo em Cristo, cujo cabeça é Cristo. Então, tudo é vosso. Então, tanto faz ser Paulo, como Apolo, como Cefas, tudo é da igreja. Seja a vida, olha o mundo. O mundo, é o primeiro que ele vai trazer depois dos apóstolos aí, no verso 22, né? Seja o mundo é nosso. Oh, que benção. Põe aí o verso 22. Seja Paulo, seja Cefas, está lá. Seja o mundo. Vamos pensar aqui o mundo. O mundo é nosso, amém? Oh, glória! O mundo é nosso, aleluia! No Salmo 24:1 diz que do Senhor os céus, a terra, o mundo e tudo que nele há, tudo é de Deus. E em Deus nós temos todas as coisas. E o mundo é nosso. O Senhor, quando fez, está lá em Gênesis, deu ao homem, deu a nós. E a palavra também diz que os céus são o céu do Senhor e a terra é nossa, Ele deu para nós. É por isso que Ele não quer morrer, não quer sair daqui. Coisa boa, né? Mas isso é melhor ainda. O inimigo pensou que ia jogar a terra, ia jogar areia, mas aí os céus é melhor ainda que a terra. E olha que lindo, o Senhor nos leva para lá, hein, Manu? Que lindo, não é benção? Sabe que como nós somos feitos da terra, e a gente gosta da terra, e o Senhor fez a terra para nós, e a gente passa a gostar disso aqui, a gente não quer mais sair daqui. Mas o mundo é nosso, está aí. Ele fez todas as coisas e deu ao homem, inclusive o privilégio de pôr nome em tudo que ele havia feito. Você ter esse sentimento de pertencimento, de entender mesmo que é seu. Você que vai colocar o nome. Aí está lá Adão, colocando o nome. O Cláudio Duarte disse que Adão parou de pôr o nome quando Deus apresentou Eva para ele. Aí disse que até hoje tem animal aí, bicho sem nome. E Adão parou de dar nome. Cláudio Duarte é uma graça, né? Depois que Deus fez a mulher, disse que ele parou de dar nome nos animais, os bichos. Tinha muito bicho para pôr nome. Aí se ocupou com a mulher e parou de dar nome aos bichos. Cláudio Duarte, cada um com o seu jeito, né, de ministrar a palavra. E fala sério e põe todo mundo para rir e o chicote vai descendo. Então, o mundo, irmãos, é nosso. Ele deu a nós. Nós temos um mundo para orar, nós temos um mundo para evangelizar, nós temos um mundo para ir pregar o evangelho. Há uma ordem, né, um imperativo dos céus para nós irmos por todo mundo. Porque todas as almas pertencem a Cristo. Em Apocalipse 5, versículo 9 e 10, diz que Ele comprou para Deus homens de todos os povos, tribo, língua, raça e nação. Tudo pertence a Ele. E nós precisamos ir lá a cada um e comunicar o evangelho de libertação, de salvação, para que todos possam ter a sua salvação em Cristo Jesus, porque este mundo é nosso. Não é do inimigo, não. O inimigo, ele veio querer se apossar, mas nunca foi dele, não foi dado a ele. Ele é ladrão, salteador, usurpador.
O Senhor deu à igreja poder e autoridade. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo disse: eis que todo poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mundo é nosso. Amém? O mundo é nosso. O mundo é nosso para evangelizarmos, para proclamarmos, para declararmos que só o Senhor é Deus. O mundo é nosso, em todos os sentidos, é nosso. E aí, depois de dizer que o mundo é nosso, que os apóstolos eram deles, da igreja, que o mundo é da igreja, aí diz também o quê? A vida também é nossa. Ele nos deu a vida, nos deu o mundo, não só para a gente propagar o evangelho, orar, para a gente habitar, para a gente estudar, para a gente trabalhar, deitar, conquistar, usar aí esse mundo. E aí muitos têm administrado mal. A gente administra mal o meio ambiente, administra mal tudo, misericórdia, vem as consequências. Mas o outro ponto aí que é nosso, a vida, a vida. Ele nos deu a vida. Bom demais viver, é ou não é? É bom demais viver. Agora, por que talvez a vida não tenha tanto sentido para você que está me ouvindo aqui ou em casa? Porque às vezes Deus está te dando hoje para viver. Aí você, cheio de ansiedade, quer viver amanhã. Não, não vai ter sentido isso. Toma uma água, está aqui tomando um copo com água. Você sabe se ela está gelada, natural ou bem geladinha? Uma pessoa ansiosa, ele toma água que nem percebe a temperatura. Nem percebe se a água é leve, se é uma água pesada. O ansioso degusta uma manga. Ele não degusta uma fruta. Ele simplesmente engole. Então não curte nada. A vida é gostosa, é boa. Deus nos deu vida. Vamos viver. E esse viver é aqui, é agora, é o presente. A vida acontece no presente. A vida é como um dom diário de Deus. Ele te deu o dom da vida, te deu vida, e um dia, é um dia, não tinha um maná que vinha somente durante o dia, não vinha para o outro dia, era para a vida, olha, é no gota a gota, é um dia. A gente faz planos, médio e longo prazo, e não está errado fazer, e eu faço também. Mas Ele nos deu o dom da vida, e um dia para a gente viver de cada vez. Alguém aqui tem certeza que vai ter o dia de amanhã para viver? Hã? Não, gente. Então vamos aprender a viver. E aí é viver o hoje como que se só tivéssemos hoje. É viver o hoje como que se hoje mesmo fosse partirmos para Ele. Como se hoje mesmo Ele nos recolhesse daqui. Como que se hoje mesmo Jesus voltasse. Se hoje fosse o último dia, como você viveria? Se lançaria no mundão aí para fazer tudo que o mundo oferece? Ou buscaria se santificar? Está lá escrito em Apocalipse 22:11. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é imundo, pratique mais imundícia ainda. Quem é puro, busque purificar-se mais ainda. Como você viveria? É assim que a gente deve viver. A vida é um presente de Deus. É um dom de Deus. Mas é para a gente viver um dia de cada vez. É um dia. A vida acontece dentro do hoje, do presente. Então ele está dizendo que a vida, Ele nos deu a vida. A vida é nossa. E alguém já disse que cada um tem a sua para não falar da dos outros. A igreja de Corinto aqui tem um problema sério. Ficava preocupado com a vida dos outros, não para ajudar. Então a vida é como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade. Moisés, na sua oração, está lá no Salmo 90, verso 12, Moisés disse assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal
que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Não está sabendo viver? Oh Deus, me dá um coração sábio. Não está sabendo lidar com a irmanice? Oh Senhor, me dá um coração sábio para saber lidar com a irmanice. Não quero fazer aquela irmã sofrer não, Senhor. Eu quero ver ela alegre. Quero ser promotor de alegria da irmanice, não de tristeza. Oh Senhor, me ensina. Não está sabendo administrar o tempo? Oh Deus, me ensina. O dia passou e olha, não fiz nada. Não está sabendo administrar o dinheiro e se endivida e ganha e joga tudo fora e o tempo passa, já hoje, já 2020 já passou, 2021 já está aí a caminho e não consegue juntar nada, nem fazer nada. Ô Senhor, me dá sabedoria, como investir, como aplicar. Sabedoria no relacionamento, sabedoria na vida financeira, sabedoria com o tempo, sabedoria com a vida espiritual, social. Ensina a contar os nossos dias. Não é ficar só contando o dia, não. É como ver cada dia. A gente vem contando fio de cabelo branco. Para. Isso vai acontecer com naturalidade. Vamos viver gostosamente a vida. Gostosamente a vida. Aí o que é que a gente tem mais? Que tudo é nosso. Ei, é bom falar que nós temos a vida, né? Mas aí também diz que a morte também é nossa. Aqui pega a gente, porque ninguém quer morrer. Mas a morte também é nossa. Ou não é? Cada um vai ter aqui a sua morte, ou não vai? Não tem como você ficar livre, não. Da morte física, não. A morte espiritual, Jesus morreu por nós, e aí a gente tem... Cristo morreu a nossa morte, a gente tem vida. O irmão Domingos aqui falou de manhã que o pastor esteve aqui pregando, o pastor Roberto, na manhã, ele disse que tem pessoas que têm uma vida só. E tem pessoas que têm duas vidas. Pastor Roberto, ele falou aqui de manhã. Disse que tem pessoas que só têm uma vida, que é a vida biológica aí. Mas tem outros que têm esta vida e tem a outra, a vida de Cristo em si, recebeu Cristo. Então recebeu de volta a vida. E aí quem perde uma, quem só tem uma, perde uma, acabou. Não vai ter a vida eterna com Cristo, porque só tinha aquela mesma. Mas quem tem duas, né, vai perder uma aqui, essa vida biológica vai morrer, mas tem Cristo. Jesus disse, eu sou a vida, então vai viver eternamente com Jesus. O outro que só tinha uma vida, no sentido aí, do que ele quer dizer, também vai viver eternamente, mas é sem Jesus. Porque o Espírito é eterno, mas na eternidade sem Cristo. Só que aí, dessa ideia, o que eu achei mais interessante é quando fala assim, irmão Domingos falando, na fala do pastor Roberto, que quem tem duas vidas vai ter que também trabalhar pelas duas. Trabalhar pelas duas. Não é trabalhar pela sua vida espiritual e trabalhar pela sua vida biológica. Tem que cuidar das duas. Tem que trabalhar pelas duas. Tem que lutar pelas duas. Mas aí a morte também é nossa. A minha morte, a tua morte. Você tem coragem de falar? Minha morte, sim. Como é que vai ser minha morte? Como é que vai ser sua morte? Ontem, eu tive num culto, convidado para fazer o culto fúnebre, dar uma palavra no parente do irmão Devanildo, menino novo. Eu estive lá em Ilhéus com ele, fomos, quando foi ver o passaporte, depois, né, quando estivemos lá, e conheci um empresário bem-sucedido, generoso, amava investir, ajudar, e rapidamente assim, né, teve um problema e parece-me que foi um infarto, e partiu novo. Você não sabe quando será, mas é certo. A morte é certa. E vai ser a minha morte.
e vai ser tua morte. A morte também é nossa. Tudo é nosso. Aí todo mundo, o pastor leu aí a palavra que diz, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oh, que maravilha! E Salmo 24:1, dos seus céus, a terra, o mundo, tudo que nele há. Citei aqui no outro culto passado, Romanos, quando o Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Oh, que maravilha! O pastor está dizendo aqui que os apóstolos é da igreja, os músicos é da igreja, diácono é da igreja, o pessoal do multimídia da igreja, o pastor é da igreja, os bancos aqui é dos irmãos, ar-condicionado dos irmãos, tudo aqui é dos irmãos. É de Deus e é vosso. É dos irmãos, mas a morte também é. E a gente precisa entender isso, para saber lidar melhor com a morte, para quando perdermos o ente querido, não ficarmos xingando Deus, se revoltar com Deus. Tem gente que quando perde o ente querido, a primeira coisa que faz é se revoltar contra Deus. Isso é inadmissível para cristãos. Isso é carnalidade que Paulo vai falar aqui. Falta de maturidade, falta de entendimento. Não aceitar. Não aceito. Quem somos nós para dizer que não aceita a morte? Não aceita morrer. Não aceito que o ente querido meu morra. Oxe. Vai adiantar o que tu não aceitar? Vai resolver o quê? Muda, que aí fica melhor. Aí tem pessoas que têm dificuldade e vai ter dificuldade com esse luto, porque isso tudo é uma questão muito fica muito ali no pronome possessivo, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu esposo, minha esposa. É o entendimento de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que Jó fala isso? Porque tudo é de Deus. Antes de ser filho de Jó, eram do Senhor. Antes dos bens serem dele, era do Senhor. Por isso ele diz, no eu vim para esse mundo e no daqui eu vou voltar. Eu nada trouxe para cá. O entendimento que ele tinha. Então Jó soube fazer o enfrentamento com as suas percas, soube lidar melhor com as suas percas. Então a morte também é nossa, viu? A morte é nossa. E aí, irmãos, essa morte é nossa, olha que coisa interessante. Para pôr fim ao sofrimento. Eu sei que alguns morrem jovem, criança, bebê. Eu tenho uma filha que morreu, bebê recém-nascido. Sabiam que depois de Lucas, entre Lucas e Rebeca, tem uma menina? E eu tinha maior expectativa de ter uma filha. Muito antes até de casar, eu queria ter uma filha. Para pôr o vestidinho, fazer uma trança. Mas aí depois eu pensei assim, não, primeiro tem que ser homem, é primogênito, essa cultura judaica cristã. Aí passei a orar, Deus, não, primeiro um homem e tal, mas depois minha menina. Assim. Aí veio Lucas, aqui é do Senhor, pronto, agora é minha menina. E aí veio a Thalita, e Deus levou. Aí eu entendi que eu não tenho nada. Tudo é dele. E ele me ensinou, pronto. Aprendi logo lá atrás. Pronto. Talvez pudesse virar até idolatria, né? Minha menina, com essas trancinhas, o vestidinho. Deus levou. Deus depois me deu a Esla e a Rebeca, que está aí. Mas ela faz o que quer com o cabelo dela lá. Corta, a mãe fica tempo de parir de novo. Faz uns penteados, bota lá um negócio diferente. Eita, haja sofrimento. Então, irmãos, a morte, para pôr fim ao nosso sofrimento. Você já viu uma pessoa, quando está já bem idosa, ela vai cansando. Ela, Senhor, eu estou cansado. Senhor, já está bom. Não é aquele querer morrer porque está depressivo, não é aquele querer morrer porque está desencantado, é porque percebe que já está ali assim. Deus, a hora que o Senhor quiser, eu estou aqui. Outros sofrendo com uma doença que você percebe que ali Deus é poderoso fazer milagre, mas às vezes fica a família com egoísmo, querendo que a outra pessoa fique ali. Está vendo que
fisicamente falando, não tem mais condição de ter uma vida saudável, mas é para ter ali, vegetando. Misericórdia. Não somos a favor da eutanásia, nada disso, mas é uma compreensão de que a vida vai se esgotando, vai se definhando e vai chegando no fim, e esse fim existe. E aí a gente tem a morte agora como o encerramento dessa etapa, a morte como o fim do nosso sofrimento, para nos conduzir ao céu. Eu nunca vou esquecer de um depoimento dado por Russell Shedd, quando em meio a sofrimentos, dores, Russell Shedd, o homem de Deus, tem aí a Bíblia Shedd, tem publicações Shedd, vários livros que ele escreveu, e essa editora que ele organizou. E ele sendo entrevistado por um outro colega, que foi lá fazer uma visita, aí gravou um videozinho, o Russell Shedd falou o seguinte, ele disse o seguinte, se dirigindo aos irmãos, em meio a esse câncer, que foi bastante agressivo, ele disse: meus irmãos, é uma experiência muito boa, a gente se sente se desmamando do mundo, o câncer ali lhe sugando, ele emagrecendo, ele definhando, e ele se sentindo assim, e ele fala, trazendo um entendimento que ele está se desmamando desse mundo, se esvaziando desse mundo e se enchendo do outro. Se desmamando daqui, desta vida. E isso é meio sofrimento. E ele agradecendo a Deus, porque ele fala que durante a vida dele ele não sofria. Mas aí ele olha, não para aquele sofrimento que ele tem, mas o sofrimento de Cristo. E aí ele cita aquele texto lá também que diz que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória. Olha a forma de enxergar. Eu nunca tinha visto alguém lutar contra um câncer, ou ter um olhar a respeito do câncer dessa forma, nunca vi. E ele falando daquilo que o câncer estava fazendo com ele, fazendo ele se desmamar, se desprender, se despedir, se esvaziar desta vida, deste mundo, e se encher do outro. Então a morte também é nossa, irmãos, para nos fazer passar desta vida para outra, nos tirar desse sofrimento, dessas angústias, porque lá a lágrima será enxugada, lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, não haverá preocupações. Oh glória, bênção! Jesus venceu a morte, e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem tem Jesus tem vida, amém? Então não precisa você ficar preocupado com morte, porque ele venceu a morte por nós. Mas nós temos essa aí. Está aí dizendo: tudo é nosso, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Tudo é vosso. E aí ele diz: olha, seja o presente, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. O presente, o hoje. O que a gente tem hoje? A providência de Deus. O que a gente tem hoje? O cuidado de Deus. O que a gente tem hoje? A proteção de Deus. O que a gente tem hoje? No tempo presente, a direção de Deus. A gente tem no tempo presente. No futuro, tudo é nosso, já está garantido. Você sabia que o futuro já está pronto. Nós estamos aqui no presente hoje nós temos providência dele, seja em providência aqui em tudo, né? Ele provê tudo, o livramento, o alimento, o sustento, amizade, irmãos, tudo ele provê, cuidados, tudo ele provê, a direção. E aí no futuro, já está lá, os céus prontos. Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas, para onde eu vou vocês haverão de ir. Já está tudo pronto, gente. Ei, só para você ter ideia, amanhã, o dia já vai estar todo pronto para mim e para você. Se acordar, pensa assim, você tem uma casa,
Aí você acorda, aí você tem a mãe, um pai ali, maravilhoso, né? Aí você fala assim para bebezinha aqui, você aqui, princesinha aqui. Né? Para a Aninha não, que tem que levantar e fazer as coisas. Fazer lá o seu cuscuz, o seu café. Mas princesinha ali, hein? Tu levantar assim, pensa aí tá lá aquele banquete que manhã já preparou, hein? Aquele pão com manteiga, aquele ovo, com aquele queijinho derretendo assim, hein? Não é assim lá? Não já está tudo pronto, não? Quando você levanta, gente, o dia amanhã já está pronto para nós. Está lá no Salmo 139, que todas as coisas, antes de você nascer, todos os dias, já está na agenda de Deus. Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto para nós. Você está preocupado com o dia de amanhã? Não, bora viver hoje. E quando chegar amanhã, vai estar tudo pronto para nós. Aí quando chegar 2022, está pronto para nós. Gente, ele primeiro criou o habitat para depois nos introduzir. Está tudo pronto. O céu está pronto, entendeu, Larissa? Você não vai se preocupar com ter que arrumar uma cama lá no céu, não, Larissa. Está tudo pronto. Tudo pronto. Então esse futuro aí, o futuro é nosso também. E está todo pronto, a vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento também está pronto. Também está pronto. Viu? Está pronto. Dia do julgamento também está pronto. Ah, pastor, eu sou crente, não vou passar para o julgamento. Sim, mas vai ter lá o julgamento para galardão. Uns vão receber, porque o Senhor é justo. Tem recompensa para dar a cada um. Está lá, o Senhor fala. Apocalipse 22, 11, 12, 13, o Senhor fala. Eis que sendo veio, está comigo a recompensa para dar a cada um. Então a Bíblia fala do tribunal de Cristo. O dia do juízo está pronto. Para aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, o dia do juízo está pronto também. E esse dia vai chegar, não tem como fugir dele. No Apocalipse 20 diz que fugirão os céus e a terra, mas você não tem como fugir dele, não. Fugirão os céus e a terra, mas o mar dará conta de tudo, a morte dará conta, e nós estaremos diante dele. A Bíblia diz, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, para acerto de contas. Mas passaremos pelo tribunal de Cristo. Então, o futuro também é nosso. Está tudo prontinho, tudo certinho. Então, os crentes de Corinto, eles formavam partidos, comparavam homens e assim dividiam a igreja. Se eles estivessem buscando unicamente a glória de Deus, lutariam pela unidade da igreja. É o que acontece quando servimos para a glória de Deus. A gente não vai estar importando. Estamos fazendo para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, a gente não precisa buscar reconhecimento. Se é para a glória de Deus, você não vai se importar com o que o outro diz, pensa. Daquele que está só a criticar, difamar. Então Paulo enfatiza que a igreja é herdeira de todas as coisas em Cristo. E ele usa aí as três metáforas diferentes: família, campo e templo. A igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. Já viu que nenhum filho é igual ao outro. E essa maturidade com o tempo que se adquire. Não é da noite para o dia. Maturidade não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Os que já são aqui um pouquinho... Eu sei que tem gente que chega aos 30, 40, 50 e maturidade ainda é quase zero. Mas tem outros tantos que chegam com os 20 e já está com maturidade, não é assim? Já tem uma certa maturidade. Não é mais uma criança precisando de leitinho. Como um campo, Paulo vai mostrar aí, e como um campo cujo alvo é a quantidade. Nós precisamos evangelizar, ganhar mais. O campo, lembra lá da parábola
E a semente é a palavra de Deus, e você sai a semear essa semente. E os corações são o solo para germinar esta palavra. E a igreja precisa, todos nós precisamos ganharmos almas, convidar pessoas para vir ao culto, compartilhar o link do culto. Então a igreja é como um campo que produz. O campo produz. E a igreja é lugar de produção, ovelhas, produzir ovelhas. Um cristão gerar outro cristão. Uma vida impactar outra vida. Cristianismo é vida na vida. É a vida de Cristo na nossa, a nossa em Cristo. É a sua vida também em outra vida, ministrando Jesus. É vida na vida, é o cristianismo. Então a igreja ela é como um campo que precisa aí trabalhar, e a gente vê essa questão de multiplicação. A igreja também é templo, cujo propósito é a qualidade. Qualidade com que se aprende, qualidade com o culto que se presta, a comunhão no sentido vertical, horizontal. Mas na igreja de Corinto estava tendo problema de divisão, falta de unidade. Em Mateus 12, 25, Jesus Cristo disse que o reino dividido contra si mesmo não subsiste, a casa dividida contra si mesmo não subsiste. Estava dizendo nesse contexto que Jesus estava expulsando demônios pelo Deus de Beelzebu, e Jesus disse que Satanás não está dividido, e que o reino dividido contra si ele não subsiste. Então uma igreja dividida, ela pode até existir, mas ela deixará de existir. Uma casa dividida, ela existe, mas poderá deixar de existir. E na igreja de Corinto estava tendo divisão. E com essa carta, Paulo está corrigindo essas questões. Então a igreja é a família, a gente tem aí do 1 ao 4. Paulo não está ensinando que não existam categorias de crentes. Interessante isso aqui. Os crentes carnais e os espirituais. Então vou repetir, Paulo não está ensinando que existem duas categorias de crentes. Os carnais e os espirituais. Os maduros e os imaturos. Essa tese de que o crente carnal recebeu Cristo como Salvador, mas ainda não recebeu como Senhor, é uma falácia. Esse ensino gera nos crentes uma falsa convicção de pecado e uma falsa segurança de salvação. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca recebeu como Salvador. Jesus, ele é Senhor e ele é Salvador. E no Novo Testamento, aqui, nesta época, nesse contexto, que Paulo está chamando aqueles crentes de Corinto de carnais, é um contexto em que quando alguém abria a boca para se dizer cristão, estava tendo Cristo como Senhor das suas vidas. Prontos inclusive para morrer, para serem perseguidos. Porque esse é o contexto. Então, repetindo, aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca recebeu como Salvador. A primeira coisa que acontece quando alguém recebe a Cristo é a renúncia. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não abrir mão da sua vida. Está lá em Marcos 8, 34, 35, 36. Ele está indo, a multidão seguindo, ele para a multidão e diz: olha, se alguém vier após mim e não renunciar a pai, mãe, irmãos, aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está lá em João 14, Lucas 14 também, ele falando a esse respeito. Primeira coisa que acontece na vida de alguém que se diz cristão é a renúncia, é abrir mão da sua vida para receber de Cristo. Negar a si mesmo é o negar a si mesmo. Então a grande ênfase no Novo Testamento é o senhorio de Cristo. É ter a Cristo como Senhor, ou ter a César como Senhor, ou ser Senhor de si mesmo. Então quando alguém se diz cristão e vai viver o Cristo, está abrindo mão, está renunciando. Então o Cristo como Senhor.
Então Cristo não é salvador de quem ele ainda não é Senhor. Ele não é salvador de quem ele não é Senhor, não adianta. Então, a imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultantes de dois fatores. A imaturidade é consequência de não ter apetite espiritual. Presta atenção que você pode estar sendo carnal, está vendo? Não tem, qualquer crente, pode ser aqui, pode ter aqui 30 anos de crente, 50 anos de crente. Parou de ter apetite espiritual, de ler Bíblia, de orar, pensa que não está praticando carnalidade. Sabia disso? Que o Adão começa a levantar? Não ora, não lê Bíblia, não busca ter com o Senhor intimidade. Eu estou falando aqui de orar, de ler Bíblia, de estar cultuando, mas é no sentido de estar plugado, conectado com Deus. Porque de repente está fazendo isso tudo, mas com uma prática religiosa. Às vezes está até orando, está até vindo na igreja, está até cantando, fazendo, acontecendo, mas sem estar conectado com o Senhor, numa espiritualidade, verdadeiramente. Então o fastio espiritual, essa imaturidade é consequência de não ter apetite espiritual, e aí a gente tem um fastio. Lembra lá do Salmo 42, verso 1 e 2, como a coça, assim minha alma suspira, minha alma anseia por ti, minha alma deseja o Senhor. A coça, o animal ali que emitia um cheiro, né, e era presa fácil aos predadores, e ela fugindo, ela então caía na água e se livrava dos predadores. Então a coça ansiando pelas águas, assim nós, o salmista, pelo Senhor, desejando o Senhor, assim minha alma suspira por ti, ó Deus, minha alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem desejo de Deus. Então o crente que está com a vida nessa direção, de fome de Deus, de sede de Deus, de se alimentar de Deus, que não está com fastio de Deus, dificilmente ele será carnal. Dificilmente ele será carnal. Ou estará praticando carnalidades. Agora tem um pensamento interessante sobre isso, porque aqui Paulo está dizendo, olha, verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É interessante, e aí ele vai falar o que é essa carnalidade. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, tendo preferências, um dizendo que é de Apolo, que é de Paulo, que é de Cefo, por isso que ele está dizendo que é carnal. Agora o Calvino ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim, que Jesus é leite para as crianças e carne para os adultos. Como assim? Ainda ontem eu estive na casa de um irmão, foi ontem, Senhor, foi antes de ontem, não lembro agora muito bem. Ele tem uma filhinha. Aí, quando às vezes eu chego lá, ele é da Igreja Batista Sião, lá com a missionária Alineide. Aí a gente sempre conversa, um pouquinho, né? Conhece a criança. Aí vem alguns cânticos, e o pastor canta para a criança. O pastor canta às vezes com criança e em culto fúnebre. O defunto não vai reclamar. E criança a gente consegue interagir, mas aqui não dá para cantar, porque eu não tenho dom em vocês. Mas quer ver, Mário? Você está rindo de mim aí? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Taralalaralalarala. Aí eu vou falar que Deus é amor para uma criança. Quer outra? Tem umas 3 aí, não tem muito não, repertório é pouco, né? Tem outras aí, mas com criança a gente canta, as 5 letrinhas maravilhosas e outras mais aí. Então, Cristo, ele é leite para crianças e é alimento sólido para adultos. Carne, proteína. Quando ele dá o pão, né, em memória do seu corpo, sua carne,
cálice em memória do seu sangue. Claro que é numa linguagem figurada. Então a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados também. Não somente de fastio, mas também de má orientação. Quer ver uma coisa? Paulo vai dizer aqui, olha, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está estabelecido. O fundamento é Cristo, no versículo 11. O fundamento da nossa fé é Jesus. Não adianta pôr outro, o fundamento é Jesus. Cultos, irmãos, às vezes fica se vendo aí, vocês querem fazer atrativos disso, daquilo com culto. Isso não dá sustentação. É a palavra que alimenta. Não adianta você fazer aqui, transformar o ambiente do culto numa boate, que não resolve não. Não pense que você cria um movimento, mas isso aí não dá sustentação. É a palavra que alimenta. Disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. É a palavra que alimenta. É a palavra que sustenta. Então o fundamento é Jesus. O próprio Pedro diz que o fundamento é Jesus, que ele é a pedra angular. Pedro está dizendo lá na sua carta que Jesus é a pedra de esquina. Pedra angular é a base. É a base. E aqui no capítulo 3, verso 11, ele está dizendo que não se pode pôr outro fundamento. Então, às vezes, por falta de... Por essa imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados. Então a maturidade, ela é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formar partidos, que ali era o que estava acontecendo na igreja. Um crente maturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismo nos relacionamentos. Então a igreja de Jesus, ela é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. E tudo é vosso. Tudo é nosso. Amém? Tudo é nosso. Os apóstolos, somos aqui uns dos outros. Você fala como assim, ó, meu nariz, minha orelha, é assim, não é? Minha mão, ai meu dedo. Então aqui nós somos uns dos outros. Para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, para honrar uns aos outros, para cuidar uns dos outros, para sofrer uns com os outros, para rir uns com os outros, para chorar uns com os outros. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. Amém? Deus os abençoe. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Deus alimenta, fortalece as tuas ovelhas, a tua igreja, o teu povo, Senhor, no nome de Jesus, que cultuou conosco nesta noite. Meu Deus, que sejam por ti alimentados, fortalecidos. Ah, Deus, que o Senhor abra o apetite espiritual daqueles que estão, meu Senhor, de fastio, aqueles que não conseguem se alimentar. Ah, Deus, aqueles que pegam a Bíblia para ler e não conseguem ler, ó Pai, um capítulo. Aqueles que começam a orar e não conseguem, ó Deus, expressar duas palavras. Ah, meu Deus, abre o apetite. Abre, Deus, em nome de Jesus, a fome e a sede de ti. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, se porventura aqui no templo, em casa, alguém atrofiado na fé, ah Deus, em nome de Jesus, fortaleça-os em ti e na força do teu poder. Ah, Senhor, se porventura aqui alguém como um tição apagando, ah Senhor, sopra dos quatro ventos o teu Espírito, ó Pai, e os enche de ti no nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque tudo preparaste para nós. Preparaste, Senhor, o céu. Preparaste, Senhor, a ressurreição. Preparaste, Senhor, o teu Filho para como oferta morrer por nós. Pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai, porque não nos negaste o teu Filho, antes o entregaste por nós. Como não obteremos por meio dele todas as coisas? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
de maneira, Senhor, que nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem a fome, nem a espada, nem o perigo, nem a nudez, nem a perseguição, nada, absolutamente nada, poderá nos separar de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoe e guarda cada um de todo mal. Faz resplandecer sobre cada um o seu rosto. Sobre cada um levanta o seu rosto. Lhe conceda paz. Ah, meu Deus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Teu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja em todos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal do louvor, enquanto eles se aproximam, o relatório, como foi o culto hoje. Olha aí, nós tivemos ao alcance 383 pessoas. Obrigado a você que compartilhou o link. Deus te abençoe. Tivemos aí 117 interações. Destaque para Sônia Gleide, Cristiane Fonseca, Miriam Gomes, Milena Oliveira, Joilson Novaes. Não tem pedido de oração. Ok. Amém. Ainda comunicação social, nós teremos aqui, como todos sabem, de segunda a sexta, 5h30 da manhã, oração e Bíblia. Nosso próximo encontro, sexta-feira, às 19h30. Então não falte, que Deus abençoe. Louvemos ao Senhor, irmã Larissa, os nossos jovens aqui. Todos de pé. E aí, glorificando a Deus, a gente então conclui este encontro de hoje.